Fala, gente! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Iniciando aqui hoje a nossa aulinha de revisão final para a segunda fase da FUVEST, tá? Então a gente selecionou aqui questões bem interessantes, questões de temas diversos, para que vocês cheguem lá na hora da prova e arrebentem aí, que é exatamente o que a gente espera. Então, sem muita conversa, vamos para a nossa primeira questão do dia. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Galerinha, nossa primeira questão aqui é uma questão que tem uma mistura aqui de geometria espacial com geometria analítica, tá? E aí o enunciado diz o seguinte, da nossa primeira questão. A figura a seguir esboça no plano cartesiano a região achurada delimitada pelo eixo x, pelo eixo y e pela reta x mais y igual a 4. Então, claramente a gente vê, ó, isso aqui é o eixo x, né? Esse aqui é o eixo y e essa aqui é a nossa reta, que a questão diz que é a reta x mais y igual a 4. E aí a gente tem alguns itens aqui, vamos fazer de um por um. O item A diz o seguinte, calcule a área da região determinada pela interseção do plano cartesiano, que é o OXY. Então, preste atenção, é uma área que eu quero, tá? Não é volume. Então, calcule a área da região determinada pela interseção do plano OXY, isso aqui é o plano cartesiano todo, com o sólido de revolução, gerado pela rotação da região achurada quando gira em torno do eixo Y. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual vai ser o meu eixo de rotação? Meu eixo de rotação vai ser esse eixo aqui, né? É o eixo Y. Então, o giro, ó, vai ser exatamente nesse sentido aqui, ó, né? E aí, vamos lá, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar essa região achurada. Essa região achurada, o que é? É um triângulo, né? E essa região triangular vai ficar todo o tempo girando em torno do eixo Y. Primeira coisa que a gente vai imaginar, a gente vai pegar essa figura aqui, esse triângulo, e vai rebater o triângulo lá para o outro lado. Que seria tirar aqui do lado direito e rebater o triângulo lá para o lado esquerdo. Então, quando a gente joga outro triângulo para cá, ó, a gente está simplesmente rebatendo a figura. Aí, a partir daqui, ó, esse ponto aqui, ó, está em cima do eixo de rotação. Esse ponto aqui está em cima do eixo de rotação. E esse ponto aqui, ó, gira e vai bater nessa outra posição aqui, né? Então, eu vou indicar um giro. Quando a gente indica o giro desse ponto, que figura nós temos aí? Bem, o sólido de revolução que a gente tem é um cone. Ah, então, Alexandre, é para calcular a área do cone. Não, é para calcular a área da interseção do plano cartesiano com esse cone. E o que é que seria a interseção do plano cartesiano com esse cone? Seria exatamente, pessoal, o que a gente chama de secção meridiana. Secção meridiana é tu pegar o cone, fazer um corte de cima para baixo, um corte que sai lá do vértice e vai passar pelo centro da base, né? Então, você corta de cima para baixo, passando pelo centro. Então, essa região que vai ser gerada, que é uma região que a gente chama de secção, colocar aqui, ó, secção meridiana. Essa secção meridiana, o que é? É um triângulo, essa secção meridiana, né? E aí, ó, eu tenho essa figurazinha aqui, ó, que representa para a gente a secção meridiana. E o que a questão está pedindo é para a gente fazer o cálculo da área dessa secção. Aí, o que é que eu preciso para calcular a área? Eu preciso saber o valor da base, né? Preciso saber o valor da base e preciso saber o valor da altura do triângulo. Como é que eu vou fazer para calcular a base? Como é que eu vou fazer para calcular a altura? A gente tem a equação da reta, né? A equação da reta foi essa aqui, ó. X mais y igual a 4. Então, vamos verificar aqui duas coisas. O que é que acontece, pessoal, quando a gente fizer x igual a 0? E o que é que acontece quando a gente fizer y igual a 0? Vamos lá. Se eu fizer x igual a 0, o y vai dar 4. Se eu fizer y igual a 0, o x vai dar 4. Então, aqui eu tenho os seguintes pontos. Eu tenho um ponto de coordenada 0, 4. O ponto 0, 4 é aqui em cima, né? Ó, então, 4 bem aqui. E eu tenho aqui o ponto de coordenadas 4 e 0. Então, o ponto de coordenadas 4 e 0 é aqui, ó. Então, aqui é 4. Bem desse lado aqui é o menos 4. Então, se eu quiser determinar a base, ó, é do menos 4 até o mais 4.
Então, a base são 8 unidades. E a altura, quantas unidades eu tenho a altura? A altura eu tenho 4 unidades. Como a questão pediu para a gente fazer o cálculo da área, como é que a gente vai fazer para determinar essa área, né? Então, para determinar essa área, a gente vai ter que usar a fórmula da área do triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. Então, base, que é 8, vezes a altura, que é 4. Isso aqui tudo dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Aí a gente vai ter uma área igual a 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16, né? Então, 16 unidades de área. Resposta da questão, 16 unidades de área. Beleza? Tranquilo? Pronto, gente, isso aqui, ó, é a letra A da nossa pergunta, tá bom? Agora vamos para outra aqui, ó. Vamos para a letra B. A letra B, o enunciado diz o seguinte, é o mesmo desenho que a gente tem antes, só que agora a pergunta é assim, ó. Calcule o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região achurada que gira em torno da reta vertical. Aí tem essa reta vertical aqui, ó. A reta vertical x igual a 4, certo? Então, calcule o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região, né? Pela a rotação da região girando em torno dessa reta. Primeira coisa que a gente vai ter que saber, gente, onde é que é essa reta? Onde é que seria essa reta vertical x igual a 4? Ó, lembrando que essa reta que está aqui, ó, a reta x mais y igual a 4, a gente acabou de fazer a seguinte experiência, né? O que é que acontece quando x é 0? O que é que acontece quando y vai ser igual a 0? Então, essa experiência aqui a gente já fez. O que é que acontece quando o x é 0? O que é que acontece quando o y é 0? Quando o x é 0, o y vai ser 4. Quando o y for 0, o x, né? Aqui, ó, vamos ajeitar aqui. Aqui é y, né? Então, o y vai ser igual a 4. O y vai ser igual a 4. E aqui eu vou ter x igual a 4. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Eu vou ter o ponto de coordenadas 4 e 0. E aqui eu vou ter o ponto... Aliás, o primeiro é o 0, 4, né? Então, eu vou ter o ponto de coordenadas 0, 4. 0, o valor do x, 4, o valor do y. E aqui eu vou ter o ponto de coordenadas 4 e 0. Que é essa posição bem aqui, ó, que é 4, né? E essa outra posiçãozinha bem aqui, ó, que é 4. Beleza. Aí a questão falou que eu quero um sólido de revolução gerado pela rotação da região achurada quando essa região aí gira em torno da reta vertical x igual a 4. Pessoal, a reta x igual a 4 é essa aqui, né? Ela vai passar exatamente na posição em que o x vai ser exatamente igual a 4. Então, essa retazinha aqui, ó, que a gente está marcando, é a reta x igual a 4. Só que eu vou ter que pegar essa figura que é o triângulo e girar em torno dessa reta. Então, o eixo de rotação vai ser para cá, ó. Então, de novo, vamos pegar essa figura que está do lado esquerdo e vamos rebater lá para o lado direito. Quando a gente rebate a figura lá para o outro lado, o que é que acontece? Essa posição aqui, ó, está exatamente em cima do eixo de rotação. Então, não mexe nada, né? Agora, ó, esse ponto bem aqui, ele vem para cá, né, girando. E esse ponto bem aqui de cima vem para cá girando. Então, se a gente tem uma rotação nesses dois pontos, ó, vou girar o ponto de baixo, vou girar também um ponto de cima. Então, que figura a gente tem? A gente tem um cilindro, né? E dentro desse cilindro tem um buraco, que é exatamente um cone. Então, o volume procurado, vou colocar aqui, ó, o volume procurado vai ser exatamente o volume do cilindro menos 2 vezes o volume de quê? O volume do cone, né? Então, o volume procurado vai ser o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Então, vamos colocar aqui que o volume procurado vai ser igual ao volume do cilindro. Como é que fica o volume do cilindro? Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes r ao quadrado. Cadê o raio da base do cilindro? Ó, o raio da base do cilindro é isso aqui, né? Ó, o raio da base do cilindro,
que é 4. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Quanto é que é a altura do cilindro? A altura do cilindro é exatamente 4, né? 4 que está aqui. Menos 2 vezes o volume do cone. O que é o cone? O cone é 1/3 da área da base. A área da base é πr ao quadrado. Lembrar que essa base aqui do cilindro é a mesma base do cone, né? Porque são duas bases paralelas iguais, vezes a altura do cone, que também vai ser 4. Então, eu vou dizer que o volume procurado vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16, né? 16 vezes 4 aqui vai dar 64. Então, aqui fica 64 vezes π, menos, aqui dá 4 ao quadrado 16, 16 vezes 4 dá 64, vezes 2 dá 128, né? Então, dá 128π sobre 3, né? Aí você vai fazer, aqui dá 3 vezes 64, menos o 128, isso aqui subtraindo, ó, 3 vezes 64 dá 180, 192, né? 192. Subtraindo isso aqui tudo, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um cálculo assim mais rápido. Fazer assim. Fica mais rápido pra gente. Ó, eu vou colocar logo, pessoal, isso aqui, ó. Esse π, esse 4 ao quadrado e esse 4, vou colocar em evidência isso aqui, ó. Porque aparece aqui, ó, aparece aqui e aparece aqui, tá vendo? Vamos colocar em evidência. Aqui vai ficar 1 menos quanto? 1 menos 2/3, né? 1 menos 2/3. Deixa eu ver aqui, ó, 2 vezes 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, aqui vai ficar 2/3. Vai ficar, então, que o volume procurado vai ser... Aqui vai ficar 1/3, né? Ó, 1/3. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, o resultado vai dar isso aqui, ó. 64π sobre 3 unidades de volume. Beleza? Vamos dar só uma conferida aqui bonitinha. Volume do cilindro, né? Aliás, aqui não tem 2 cones, não. Só tem um cone, né, gente? Então, vamos dar uma ajeitada aqui. Não tem esses 2 cones, não. É só um cone aqui, ó. Sei de onde é que eu tirei esses 2 cones. Vamos dar uma apagadazinha aqui, ó. Sei de onde é que veio esses 2 cones, não. Vamos ajeitar aqui. Vai ficar assim. Volume do cilindro, né? O volume do cilindro menos o volume do cone. Então, aqui vai ficar 1/3 da área da base, πr ao quadrado vezes h, né? Aí, aqui colocando em evidência, ó, esse π 4 ao quadrado vezes π, isso aqui vai dar 1 menos 1/3, né? Isso aqui vai dar 2/3. Então, fica 2/3 de 64 vezes π. 2 vezes 64 dá 128. Então, dá 128π sobre 3 unidades de volume. Pronto. Então, essa aqui seria a nossa resposta final da questão, né? 128π sobre 3. Seria o volume do cilindro que a gente tem, menos o volume desse cone. Só tem um cone aqui. Não sei onde é que eu tinha visto esses 2 cones. Esse cone que está aí, ó. Pronto. Então, ficou 128 vezes π. Dá só uma ajeitadazinha nesse π aqui, ó. 128 vezes π sobre 3. Essa é a letra B de bola, tá bom? Bora na outra agora. Vamos na letra C. A letra C, a pergunta é o seguinte. A figura a seguir esboça o plano, a mesma configuração da outra, né? Calcule o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região achurada quando gira em torno da reta x mais y igual a 4. Lembrar que essa reta x mais y igual a 4 é essa reta aqui, né? Ó, que a gente está destacando. Onde a gente já sabe que aqui é 4, aqui também é 4, né?
né? A gente já fez os pontos de interseção da reta com os dois eixos. E aí eu quero girar essa figura, né? Eu quero gerar essa figura aqui, agora em torno dessa reta. Então aqui, ó, é que vai ser o meu eixo de rotação. Mesma coisa, vamos pegar essa figura e vamos rebater para o outro lado, ó. Quando a gente pega essa figura e rebate aqui para o outro lado, ó, né? E começa a girar, o que é que acontece? Esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, eles vão estar exatamente em cima do eixo de rotação. Então, se você girar, ele não vai sair dessa posição. Só que essa posição aqui, ela vai bater bem aqui quando você começa a girar, né? E aí, na hora que você gira, ó, você vai colocar um girozinho bem aqui. E que figura a gente vai ter? No caso, a gente vai ter aqui dois cones, né? A gente vai ter um cone voltado para cima e um cone voltado para baixo. E são dois cones exatamente iguais. Então, o volume procurado, vou colocar aqui, vai ser 2 vezes o volume do cone. Então, o volume procurado vai ser 2 vezes o volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Agora, preste atenção num detalhezinho aqui, gente, ó. Essa figura que nós temos aqui, ó, essa figura que nós temos, que é a composição desses dois triângulos, essa figura bem aqui, gente, ela é um quadrado, né? Esse lado aqui mede 4 e esse lado aqui também mede 4, né? Ó, porque essa medida daqui para cá que é 4, essa outra daqui para cá que também é 4. Então, você tem um quadrado. Aí, a gente ligou daqui para cá, ó, esse segmento daqui para cá, ele representa a diagonal do quadrado, né? Quanto é que mede a diagonal do quadrado? É o lado vezes a raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado vai ser o lado que é 4 vezes raiz de 2. Aí, vejam que o raio é só daqui para cá, né? Ó, o raio é só daqui para cá. No caso, seria metade da diagonal. Aqui você tem um giro que a gente deu. E aqui seria a altura, ó, né? A altura de forma perpendicular. É exatamente a outra metade da diagonal. Então, o que é que a gente sabe aqui, ó? Que o raio vale metade da diagonal. Então, metade desse valor aqui é 2 raiz de 2. E a altura também é metade da diagonal. Também é 2 raiz de 2 a altura. Então, esse volume procurado, ó, vai ficar 2/3 de π vezes r ao quadrado, o raio é 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2 raiz de 2. Então, esse volume procurado vai ser 2/3 de π. Aqui vai ficar assim, ó, o 2 ao quadrado dá 4, o raiz de 2 ao quadrado dá 2, aí 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 daqui dá 16, então aqui vai dar 16, né? Para cá, e ainda tem um raiz de 2, ó. Ainda tem esse raiz de 2, que tá bem aqui. Vai sobrar 2 vezes 16 dá 32. Então, fica 32 vezes π vezes raiz de 2. Isso aqui tudo sobre 3 unidades de volume. Eu não sei que unidade é essa. Então, tá aqui a resposta final da questão, ó. 32 raiz de 2 vezes π sobre 3, unidade de volume. Então, essa aqui é a nossa letra C da primeiríssima questão. Beleza? Tranquilo, gente? Essa aí com vocês? De boa? Vamos mais, né? Vamos para a nossa questão de número 2 agora. A questão de número 2 é uma questão mais limpa, né? De geometria analítica. Questão de número 2, o enunciado é mais direto. O enunciado diz assim, ó. Uma circunferência tangencia os eixos de um sistema de coordenadas cartesianas nos pontos A e B. Então, foi uma vantagem aqui para mim, ó. Eu já sei exatamente onde é que a circunferência tangencia os eixos cartesianos. A pergunta da questão é, qual é a equação dessa circunferência? Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu vou botar aqui o plano cartesiano. Está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y. Aí a gente vai desenhar uma circunferência que toca os eixos cartesianos aqui no ponto, ó, 0, 3 e no ponto menos 3 e 0, né? Então, vai ser exatamente aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, vai ser o ponto de coordenadas menos 3 e 0, que é um ponto de tangência. Aqui vai ser exatamente o ponto de coordenadas 0 e 3. Então, tá aí os pontos de tangência, o 0, 3 e o menos 3 e 0. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa posição bem aqui, que é a posição do centro. Lembrar que quando você desenha o raio até o ponto de tangência, o raio é perpendicular.
Então, aqui também, ó, o raio para o ponto de tangência perpendicular. Esse ângulo aqui é 90 graus, porque isso aqui é a interseção do x com y. Isso aqui também é 90 graus. Então, essa figura que a gente tem aqui dentro, que figurazinha é essa aqui que a gente tem aqui dentro? É um quadrado, né? É um quadrado de lado quanto? É um quadrado de lado 3. Então, dá para a gente dizer a posição aqui do centro? Dá. A posição do centro, ó, a posição do centro na reta x é menos 3. E a posição no eixo y, quanto é? 3. O que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente identificar a equação da circunferência. Vamos chamar essa circunferência de lambda. Aí a equação da circunferência tem um modelo que já está pré-determinado, né? Que é o x menos a ao quadrado, somado com y menos b ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a r ao quadrado. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r elevado ao quadrado, beleza? Aí o que é que acontece aqui? O que acontece aqui vai ser o seguinte, ó. O que é que esse A e esse B representam? Esse A e esse B, pessoal, representam as coordenadas do centro, né? O A e o B vão representar as coordenadas do centro. O que é o centro? O centro é o ponto de coordenadas menos 3 e 3. O centro é o ponto de coordenadas menos 3 e 3. Aí vai ficar assim, então, ó. Vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. Aqui vai ficar y menos 3 ao quadrado. E quanto é o raio? O raio é 3, né? Aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, a minha equação fica assim, ó. X mais 3 elevado ao quadrado. Y menos 3 elevado ao quadrado igual a 9. Pronto, a questão pediu para determinar a equação da circunferência. Então, está aqui a equação da circunferência. Essa equação aqui se chama de equação reduzida, né? Como a enunciado da questão não disse que tipo de equação você vai encontrar, você pode deixar a resposta desse jeito, tá tranquilo, porque não foi especificado o modelo da equação. Ou então, se você quiser, você escreve a equação geral, né? Quer desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Aqui do mesmo jeito, né? Ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui vai ficar 6y, né? 6y mais 9. Isso aqui tudo igual a 9. Aí vamos ajeitar, ó. Tem um 9 aqui que já cancela com 9 do lado de cá. Vai sobrar, então, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 6 vezes x, menos 6 vezes y, mais 9, igual a 0. Isso aqui seria o outro modelo de equação que a gente tem, né? Isso aqui é o que a gente chama exatamente de equação geral. Então, temos aqui a equação reduzida, temos aqui a chamada equação geral. De boa, tranquilo, gente? Com isso? Tranquilo? Massa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, gente, a letra B agora dessa questão. A letra B diz o seguinte. Encontra a interseção dessa circunferência com a reta de equação y igual a 3 mais 2x. Então, ó, eu tenho uma circunferência, eu tenho uma reta. A reta é essa aqui, ó, y igual a 3 mais 2 vezes x, e a circunferência, vamos só voltar aqui para ver como é que é, x mais 3 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado, né? Então, a circunferência é x mais 3 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, isso aqui igual a 9. Aí eu quero encontrar o ponto de interseção. Como é que a gente vai fazer para encontrar o ponto de interseção dessa reta com essa circunferência? A maneira mais prática seria a gente montar um sistema, né? Para saber que valores a gente tem que satisfazem simultaneamente as duas equações. E aí, na hora que você tiver um ponto que satisfaz simultaneamente as duas equações, você acabou de encontrar exatamente o que a gente chama de ponto de interseção. Então, vamos atrás desse ponto de interseção. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou pegar esse y que está aparecendo bem aqui, ó, e eu vou jogar aqui, ó, o y, tá? Então, a minha equação vai ficar assim. A minha equação vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, mais y, aí esse y aqui, opa, vamos voltar aqui, esse y aqui, ó,
Deixa eu só ajeitar. Esse y aqui a gente vai trocar por quanto? Por 3 mais 2x, né? 3 mais 2x. Aí tem aqui o menos 3, ó, elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9. Ó, esse mais 3 aqui, ó, já vai com esse menos 3, já cancela, né? Esse x mais 3 ao quadrado, isso aqui é x ao quadrado, mais 6x mais 9. Aqui, ó, 2 vezes x elevado ao quadrado. Isso aqui dá 4x ao quadrado. Isso aqui igual a 9. Vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes x ao quadrado, que é esse x ao quadrado com esse 4 aqui. Esse 9, ó, tu já cancela com 9 lá do outro lado. Então, aqui vai ficar mais 6 vezes x igual a 0. Você consegue aqui colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai sobrar 5 vezes x mais 6 igual a 0. Qual a condição para que o produto dê 0? Um dos dois tem que ser 0, né? Então, você vai fazer x igual a 0, ou então 5x mais 6 igual a 0. Isso aqui implica que o x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a menos 6 quintos. Aí, sabendo o valor do x, vamos determinar o valor do y, né? Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. Nós sabemos que esse y aqui, ele é 3 mais 2x, o y, é 3 mais 2x. Então, vamos ver o que é que acontece se o x for igual a 0. Se o x for igual a 0, o y vai ser, se o x for 0, o y vai ser igual a 3. Então, x igual a 0, o y vai ser igual a 3. E se você fizer o x igual a menos 6 quintos, você fizer o x igual a menos 6 quintos, o y vai ser 3, né? Menos 2, isso aqui vai dar 12 sobre 5. Esse 3 aqui, ó, é a mesma coisa que esse 3 vai dar 5 vezes 3 aqui vai dar 15, menos 12 vai dar 3, né? Então aqui vai dar 3 quintos positivo. Então 3 quintos. Então a minha resposta seria isso aqui, ó. Eu quero saber as interseções. Então, você tem um ponto que eu vou chamar de P1, que tem coordenadas 0 e 3, né? E tem um outro ponto aqui que eu vou chamar de P2, que tem coordenadas menos 6 quintos. Deixa eu botar aqui mais para baixo, porque senão vai ficar meio ruim aqui. Tem esse ponto P2 aqui. Esse ponto P2, ele vai ter coordenadas. O x quanto é? O x é... Deixa eu ver. Cadê? Menos 6 quintos. Menos 6 quintos, que é o valor do x. E o y vai ser igual a quanto? O y vai ser igual a 3 quintos, né? 3 quintos. Então, isso aqui seria a nossa resposta para o item B, que são os pontos de interseção da circunferência com a reta. Tranquilo? Vocês vão ver que no começo a gente vai dar uma atenção especial, né? A gente vai resolver mais questões do assunto relacionado à geometria, porque geometria, historicamente, é um assunto que é mais abordado, e às vezes é um assunto que um detalhe pode fazer a diferença na resolução da questão. Então, aí foi a nossa segunda questão, tá bom? Vamos agora para a questãozinha de número 3, para ver como é. Ó. Questãozinha de número 3. O enunciado diz assim, ó. A questão 3. Suzana vende casquinhas recheadas de brigadeiro, representadas por um cone circular reto, como ilustra a figura ao lado. O raio da base e a altura do cone são, respectivamente, 2 e 9. O raio da base, né? Então, o raio da base 2... E a altura do cone, 9. Considerando que a espessura da casquinha é desprezível, para os cálculos responda aos seguintes itens. Letra A. Suzana fez uma quantidade de brigadeiro e encheu um recipiente cilíndrico de 11 centímetros de raio e 20 centímetros de altura. Então, ela encheu um recipiente cilíndrico. Com esse volume de brigadeiro, qual é a quantidade máxima de casquinhas que ela consegue rechear completamente, desconsiderando as perdas nesse processo? Então, ela pegou uma certa quantidade de brigadeiro,
essa quantidade de brigadeiro que ela produziu, ela conseguiu encher totalmente um recipiente na forma de um cilindro. E aí eu vou pegar o material desse cilindro, vou botar dentro do cone, para saber quantos cones a gente vai ter que preencher. Então, o cilindro, que a questão está dizendo, tem a seguinte característica. Tem 11 centímetros de raio, né? Então, o raio vai ser 11 centímetros. E a altura do cilindro, ó, a altura do cilindro, 20 centímetros. Beleza. O que é que a gente precisa fazer aqui, gente? A gente precisa fazer primeiro o cálculo do volume do cilindro. Como é que calcula o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Área da base, π vezes r ao quadrado, ó, né? 11 ao quadrado, vezes a altura que é 20. Então, o volume do cilindro vai dar π, 11 ao quadrado dá 121, vezes 20. Aí o volume do cilindro vai dar 121 vezes 20, vai dar 242, né? Com esse zero aqui, 2.420 vezes π, centímetros cúbicos, certo? Isso aqui representa o volume do cilindro. E aí o enunciado da questão está dizendo que esse cilindro ficou totalmente cheio de brigadeiro. Você vai pegar o brigadeiro, a questão diz para você desconsiderar todas as perdas e vai encher o cone. Eu quero saber quantos cones a gente consegue encher. Então, eu vou ter que fazer o cálculo agora do volume do cone. Aí, o volume do cone, como é? É 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, né? O raio é 2, certo? Vezes a altura. Quanto é a altura? A altura é 9. Dá para cancelar já esse 9 com esse 3, ó. Aqui vai ficar 3. 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes π, centímetros cúbicos. Pronto. Agora eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber o número de casquinhas, que a gente consegue preencher. Aí, para determinar a quantidade de casquinhas, eu vou pegar o volume do cilindro, que é 2.420 vezes π, e vou dividir por 12 vezes π. Aí eu vou cancelar esse aqui com esse. Vai ficar 2.420 dividido por 12. Isso aqui dá um valor aproximado de 201,67. Mas aí 201,67 não chega em 202, né? Então a resposta seria 201 casquinhas. Essa seria a resposta. A gente consegue encher 201 casquinhas. Pronto, essa aqui seria a letra A da nossa terceira questão. Letra A da nossa terceira questão. Vamos ver aqui como é que a gente faz a letra B. Vamos lá. A letra B, pessoal, aí o enunciado diz assim: Suzana passou a comprar uma casquinha maior, cujo raio tem o dobro. Conseguiu comprar uma casquinha maior, cujo raio tem o dobro do raio da casquinha que usava anteriormente. A altura da casquinha e a espessura foram mantidas, né? Suzana afirmou que a capacidade da nova casquinha era o dobro da capacidade antiga. Essa afirmação da Suzana está correta? Justifique matematicamente a veracidade ou não da afirmativa. Então, na realidade, é o seguinte, ó, a gente tem essa casquinha aqui. Essa casquinha, originalmente, ela tem uma altura. A questão já deu a altura, né? Eu não vou colocar porque não precisa. A questão deu uma altura e deu também o valor do raio. Se eu precisar, eu já tenho. E aí, o enunciado da questão diz que ela comprou uma casquinha maior, cujo raio é o dobro do raio da casquinha anterior. A altura é a mesma, né? Então, a altura é a mesma, ó, é uma nova casquinha que você vai comprar. Essa altura aqui seria a mesma, só que o raio da base é o dobro do anterior. Então, o raio da base agora vai ser 2R. E aí, a pergunta da questão é o seguinte: será que a capacidade... Vou tentar responder essa pergunta aqui, ó. Será que a capacidade da nova casquinha é o dobro da casquinha antiga? Então, o volume novo, será que é o dobro do volume antigo? Aí eu quero saber se isso aqui é verdade ou não. Então, vamos começar a calcular aqui. Vamos lá. Como é que calcula esse volume antigo aqui? O volume antigo é a área da base vezes a altura, né? A área da base, πr ao quadrado, vezes h. Como é que a gente vai fazer para calcular o volume novo? Mesma coisa, né? Aqui, no caso, 1/3, né, gente? 1/3, volume do cone.
Aqui, ó, vai ser a área da base vezes a altura multiplicado por 1/3. A área da base, π vezes r ao quadrado. Agora o novo raio vai ser 2r, né, vezes h. Isso aqui vezes 1/3. Então, esse volume novo vai ser igual a 4, né, ó. 4 vezes π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3, né? Então, se a gente analisar só isso aqui, ó, se a gente pegar só essa partezinha aqui, ó, π r ao quadrado h sobre 3, é exatamente o que tem aqui, né? Ó, π r ao quadrado h sobre 3. Isso aqui que a gente está colocando é o chamado volume antigo. Então, o que é que a gente pode dizer agora? Que esse volume novo, né? Eu posso dizer que o volume novo é 4 vezes o volume antigo. Então, com essa mudança, o novo volume é 4 vezes o anterior. A questão estava dizendo que era 2 vezes. Então, o que é que eu posso dizer da afirmativa? Eu posso dizer que essa afirmativa aqui é uma afirmativa falsa. O correto seria dizer que o volume novo é 4 vezes o volume antigo. É isso. De boa? Tranquilão, pessoal, para vocês essa questão aí? De boa, né? Sem muita dificuldade. Vamos então para a nossa próxima questãozinha aqui, gente. Questãozinha de número 4 agora. Vamos lá. Beleza, gente. A questão de número 4 é uma questão que vai falar a respeito do assunto de polinômios e vai falar de números complexos também, né? A questão diz assim, ó. Questãozinha de número 4. Os vértices de um quadrado na figura a seguir representam no plano de Argand-Gauss, né, que é o plano complexo, todas as raízes do polinômio p de x, cujo coeficiente de termo de maior grau é 1. Isso aqui é o que a gente chama de coeficiente dominante, né? Aí eu quero que você determine a expressão do polinômio p de x. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, gente, para a gente resolver essa questão, a gente vai usar aqui duas ideias, tá? Eu estou falando de um polinômio. E o enunciado da questão está dizendo que os vértices do quadrado representam todas as raízes do polinômio. Então, isso aqui, ó, representa uma raiz, isso aqui representa outra raiz, isso aqui representa mais uma raiz, isso aqui representa outra raiz. A questão está dizendo que todas as raízes estão aqui. Quantas raízes eu tenho? 4. Então, esse polinômio vai ser de grau 4, né? Polinômio do quarto grau. E aí, o que é que eu vou usar nessa questão aqui? A forma fatorada, né? Caiu uma luva aqui nessa questão. E a ideia do teorema das raízes conjugadas. O que é essa forma fatorada? Como a questão pediu um polinômio, eu vou escrever o polinômio p de x, pessoal, da seguinte maneira, ó. A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4. Alexandre, pois eu fiz foi assim, ó. A questão, eu deduzi que o polinômio é de grau 4, então eu coloquei assim, ó, ax elevado a 4 mais bx elevado ao cubo mais cx elevado ao quadrado mais d vezes x mais e. Se eu fizer desse jeito aqui, tá errado? Não, mas vai dar bem mais trabalho você resolver a questão. Eu tô optando por essa expressão aqui, ó, porque esses valores que estão indicados, o x1, o x2, o x3 e o x4, a gente sabe que valores são esses. Esses valores, eles representam o quê? Eles representam as raízes. Então, vamos colocar as raízes. Uma raiz é 3, a outra raiz é menos 3, tá? Ó, uma raiz é 3, outra raiz é menos 3, outra raiz vai ser 3i e a outra raiz vai ser menos 3i. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o polinômio p de x, ó. Vai ficar aqui o polinômio p de x. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar, esse coeficiente aqui é 1. A questão falou, né, ó, que o coeficiente do termo com maior grau é 1. Aí aqui tu vai ter x menos 3. Aqui tu vai ter x mais 3. Aqui tu vai ter x menos 3i. E aqui tu vai ter x mais 3i. Alexandre, por que tu colocou esse negócio aqui de teorema das raízes conjugadas?
É porque, pessoal, dentro do assunto de polinômios, tem um teorema que diz assim, né? Ó, toda vez que o número imaginário é raiz de um polinômio, o seu conjugado também tem que ser raiz. O que é o conjugado? É aquele outro número que você repete a parte real e troca só o sinal da parte imaginária. Então, toda vez que o número imaginário for raiz, o conjugado também é raiz. Isso traz uma implicação importante. A implicação importante qual é? É que dessa forma, se toda vez que o imaginário for raiz, o conjugado também for, então a quantidade de raízes imaginárias sempre aparece aos pares. Então não existe polinômio que tem uma raiz imaginária, que tem 5 raízes imaginárias, que tem 11 raízes imaginárias. Não pode. A raiz imaginária sempre tem que vir aos pares. É um valor e o conjugado, um valor e o conjugado. Então, ó, tem um valor que é o 3i, né? E tem um conjugado que é o menos 3i. Por isso que eu falei desse teorema das raízes conjugadas. Então, esse polinômio p de x vai ser igual a... Eu vou multiplicar logo essa parte aqui, ó. Isso aqui para a gente é um produto notável. X menos 3 vezes x mais 3. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Vezes... Isso aqui, ó, a gente vai multiplicar, também é um produto notável. X menos 3i, x mais 3i. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo fica 9i ao quadrado. Só que como i ao quadrado é menos 1, com esse menos fica mais, então aqui vai ficar 9, né? Então dá ainda para ajeitar um pouco mais esse polinômio p de x, ó. Essa multiplicação que a gente tem aqui, isso aqui vai ficar x elevado à quarta potência. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai ficar assim, né? Ó, x elevado à quarta potência menos 36. X elevado à quarta potência menos 36. Pronto. É isso. Beleza, gente? Tá de boa para vocês? Tá tranquilão? Bora mais então. Isso aqui é a letra A, né? Determina a expressão que representa o polinômio. Letra A. Morreu. Vamos agora aqui para a letra B. A letra B diz assim: calcule o resto da divisão do polinômio p de x. Eu só quero o resto, ó. O resto da divisão do polinômio p de x por q de x. Então, eu quero pegar um polinômio p de x. Esse polinômio p de x, ele é x elevado à quarta potência menos 81, né? Aí eu quero dividir esse polinômio aqui, ó, por esse polinômio q de x, que é x elevado ao cubo menos 2x elevado ao quadrado mais 4 vezes x, menos 8. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a divisãozinha aqui, ó, utilizando o método da chave, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos utilizar aqui ó, o método da chave. Esse método da chave é assim, ó. Vou escrever o polinômio, só que eu vou completar, tá? Vou fazer assim, ó. X elevado a 4, 0x elevado ao cubo, 0x elevado ao quadrado, 0x menos 81. Eu vou dividir isso aqui por x elevado ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 4 vezes x, menos 8. Então, vamos fazer a divisão. Como é que a gente divide? Pega o primeiro termo do dividendo e o primeiro termo do divisor. Então, vou fazer só essa divisãozinha aqui, ó. X elevado à quarta potência dividido por x ao cubo. Quanto dá isso aqui? X. Aí, o resultado da divisão a gente põe lá no quociente, né? Ó, lá no quociente x. Aí, multiplica, ó. X vezes x ao cubo, x elevado a 4. Vem para cá, menos x elevado a 4. X vezes menos 2x ao quadrado, dá menos 2x ao cubo, passa para cá, mais 2x ao cubo. X vezes 4x dá 4x ao quadrado. Vem para cá, menos 4x ao quadrado. Troca o sinal, né? X vezes menos 8 dá menos 8x. Passa para cá, mais 8x. Vamos ver aqui o que é que sobra, tá?
Vamos ver aqui o que é que sobra, certo? Esse aqui, ó, vai embora com esse, né? Quando juntar os dois aqui, vai ficar 2x ao cubo, menos 4 vezes x ao quadrado, mais 8 vezes x, menos 81. Aí, de novo, né? Vamos utilizar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos utilizar aqui de novo a mesma divisão. Vou pegar o primeiro termo do dividendo e o primeiro do divisor. Então, agora eu vou fazer 2x ao cubo dividido por x ao cubo. Isso aqui vai dar quanto? 2. Então, vamos colocar o resultado aqui, ó, 2, né? Colocar o resultado aqui da divisão 2. Aí, ó, 2 vezes x ao cubo, 2x ao cubo, passa menos 2x ao cubo. 2 vezes menos 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, troca o sinal, 4x ao quadrado. 2 vezes 4 dá 8x, vem para cá, menos 8x. 2 vezes menos 8 dá menos 16, passa para cá, mais 16. Quando a gente for somar tudo aqui, ó, esse aqui vai embora com esse também vai com esse aqui também vai com esse. Aí sobrou menos 81 com 16. Menos 81 com 16 dá menos 65. E aí, pessoal, esse menos 65, você não consegue mais fazer a divisão, né? Porque o grau dele é menor do que o grau do divisor. Então, esse menos 65 representa para a gente o resto da divisão. Como a pergunta da questão foi para determinar o resto da divisão, então o resto da divisão é 65. Então, a resposta da questão menos, né? O resto da divisão é menos 65. Vamos dar só uma ajeitadazinha aqui. Então, o resto da divisão, menos 65, o resto da divisão. É isso. Beleza? Questão de número 4 de boa para vocês, tranquilão? Bora outra. Vamos aqui ver a próxima questão. Questão de número 5. Pessoal, essa questão de número 5 diz assim, ó, resolva os itens abaixo. Só preciso fazer um alerta aqui, ó, cuidado para não achar que um item está diretamente ligado para o outro. São 3 itens totalmente independentes, tá? A letra A, ela diz assim, ó, o primeiro termo de uma progressão geométrica de razão positiva, então o primeiro termo de uma progressão geométrica de razão positiva é 5. O terceiro termo é 45. Calcule a soma dos 16 termos dessa progressão. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma progressão geométrica, né? Essa progressão geométrica aqui, ó, ela tem vários termos, ela vem até aqui, ó, que eu vou chamar de A6. Esse aqui é o sexto termo, esse aqui é o primeiro termo, A1, esse aqui é o segundo termo, esse aqui é o terceiro termo, né? Vai até o sexto termo que eu não sei quem é. Beleza? Aí a questão está dizendo que o primeiro termo é 5, diz também que o terceiro termo é 45, certo? E eu quero determinar a soma dos 6 primeiros. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como eu já sei o primeiro e o terceiro, vamos colocar um em função do outro. Eu vou dizer que, como a gente tem uma progressão geométrica, o terceiro termo quem é? É o A1 vezes Q ao quadrado, né? Ó, porque daqui para cá você multiplica pela razão e daqui para cá você multiplica de novo pela razão. Então, o A3 é o A1 vezes Q vezes Q ao quadrado. O A3 é 45, o A1 vale 5, vezes Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o Q pode ser mais 3 e pode ser menos 3. Como a questão falou que a progressão é de razão positiva, então a razão da progressão quem é? 3. Aí, o que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente calcular a soma dos 6 primeiros termos. Como é que calcula a soma dos n primeiros termos de uma PG? Soma dos n primeiros termos, ó, A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, né? Soma dos n primeiros termos de uma PG. Aí a soma dos 6 primeiros termos da PG vai ser o A1 é 5, vezes a razão que é 3, elevado a 6, ó, são 6 termos, né? Menos 1, aqui vai ficar 3 menos 1. Aqui vai ficar assim, ó, aqui vai ficar 5 vezes 3 elevado a 6, quanto é? 3, 9, 27, 81, 243
3, né? 729, menos 1, 728, dividido por 2. Aí 728 por 2, 364. Então esse 6 aqui vai ser 5 vezes 364. Isso aqui dá quanto? Dá 1820. Então a resposta à questão seria essa aqui, ó, 1820. Beleza? Hidratar um pouquinho a garganta, né? 1820. Essa aqui é a respostazinha da primeira questão, tá bom? Vamos para a próxima, então. Agora, a letra B, né? Da primeira questão, da quinta questão ainda. Calcule a soma dos números inteiros positivos menores do que 112 que não são divisíveis por 4. Então, vejam, não tem ligação entre a primeira e a segunda questão. Essa letra B aqui é outra coisa. Então, calcule a soma dos números inteiros positivos menores do que 112, tá? E que não são divisíveis por 4. Então, vamos fazer a continha aqui. Continha vai ficar assim, ó. Primeiro, vamos calcular, eu vou pegar aqui uma progressão aritmética, tá? Eu vou pegar todos os números que são menores do que 112. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os 111, beleza? Isso aqui é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1 e a razão também vai ser 1. Aí vamos calcular a soma de todos os termos aqui, ó, certo? Vamos calcular... Então, vamos calcular a soma de todos os termos. Se a gente for calcular a soma de todos os termos, a gente vai trabalhar aqui com a soma dos termos de uma PA, né? Vamos colocar aqui, soma dos termos de uma PA. Vai ficar assim, ó, SN, soma dos termos de uma PA. Vai ser o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Então, vou dizer que a soma, colocar aqui, ó, a soma dos 11 primeiros termos dessa PA vai ser o seguinte. O A1 é 1 mais 111, né? Vezes a quantidade de termos 111. Isso aqui tudo dividido por 2. Aí vai ficar 112 vezes 111 dividido por 2. Esse 112 por 2 aqui vai dar 56. Aí se tu fizer essa continha aqui, vamos apagar. 56 vezes 111, essa soma aqui, 56 vezes 111, vai dar 6.216, que não é a resposta da questão ainda. Isso aqui é a soma de todos os números que estão aqui, certo? O que é que a questão pediu? A questão pediu a soma dos que não são divisíveis por 4. Então, vamos montar aqui uma outra progressão aritmética só dos valores que são divisíveis por 4 dentro desse conjunto. Então, divisível por 4 dentro desse conjunto aqui tem o 4, tem o 8, tem o 12, tem o 16. Isso aqui vai até onde? Vai até o 108, né? 108, que é divisível por 4. Então, 108. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui, de novo, é uma PA. O primeiro termo vai ser igual a 4. E a razão vai ser igual a quanto? A razão vai ser igual a 4. Aí, quantos termos tem? Aí, só um detalhezinho aqui, tá, gente? Isso aqui, ó, é 4 vezes 1, que é o primeiro termo. 4 vezes 2, o segundo termo. 4 vezes 3, 4 vezes 4. Isso aqui é 4 vezes quanto? 4 vezes 20... 4 vezes 27, né? Então, ou seja, essa progressão aqui, ó, tá aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto. São 27 termos que essa progressão tem. 27 termos que essa progressão tem, certo? Então, vai ficar assim. Calcular a soma. Soma desses 27 primeiros termos vai ser o A1, que é 4, mais 108, né? Vezes 27 sobre 2.
isso aqui vai dar 112 vezes 27 dividido por 2. 112 por 2, ó, 56, né? Aí 56 vezes 27, 1.512. Isso aqui é a outra soma. A soma de quem? Só dos que são divisíveis por 4. Como a questão pediu para você calcular a soma de todos aqueles que não são divisíveis por 4, então a gente podia fazer assim, ó. Eu podia pegar 6.216, isso aqui é a soma total. Eu vou tirar a soma de quem é divisível por 4, 1.512. O resultado vai dar 4.704. Então essa seria a resposta final da questão. 4.704. Pronto, é isso. Letra B. Beleza? Vamos para a nossa próxima aqui, ó. A letra C. A letra C diz assim, ó. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por essa expressão aqui. Então, é uma determinada sequência que o enunciado diz que a soma é isso aqui, ó. É n que multiplica 2n mais 1, né? Para qualquer que seja n maior ou igual a 1. Então, isso aqui vale para qualquer soma que seja maior ou igual a 1. Encontre o 20º termo dessa progressão. Então, quem é o 20º termo? Aí eu vou fazer assim, ó. Vamos tentar calcular o S19. O S19, ele é o A1 mais o A2 mais o A3 até o A19, né? E eu vou calcular também o S20. O S20 é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A19 mais o A20. Pronto. Aí se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer o S20 e subtrair do S19, o que é que sobra? Sobra exatamente esse elemento aqui, ó, que é o A20, que é o que a questão pediu para determinar, né? A questão pediu para determinar exatamente quem é o A20. Então vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular primeiro quem é o S20. Pela fórmula que foi dada, isso aqui é 20, que multiplica 2 vezes 20, 40, né? 40 mais 1, 41. Então é 20 vezes 41, que dá quanto? Que dá 820. Vamos calcular o S19. Pela fórmula, seria 19, que multiplica 2 vezes 19, 38, né? 38 mais 1, 39. Então fica 19 vezes 39, que é 20 vezes 39, dividir é menos o 39, dá 741. Pronto, isso aqui é a soma dos 20 primeiros, isso aqui é a soma dos 19 primeiros. Então, como eu quero determinar quem é o elemento da posição 20, é exatamente o que diferencia o S19 do S20, é exatamente o elemento A20, né? Então, isso aqui vai dar 820 menos 741. Então, esse elemento aqui, A20, ele vai dar igual a quanto? 79. Esse elemento vai dar 79. É isso. Essa é a letra C da quinta questão. Letra C da quinta questão. E aí, gente? De boa? Tranquilo para vocês? Ok? Bora mais. Vamos lá, questão de número 6. Questão 6, o enunciado diz assim para a gente. Considere a função real f de x igual a cosseno de 2x menos 2 vezes o seno de x, definida na primeira volta, né, de 0 a 2π. Aí eu quero saber quanto é que é o f de π sobre 4. Aí só um detalhezinho aqui, ó, esse π sobre 4 aqui, ele está em radiano, né? π sobre 4 corresponde a 180 graus dividido por 4, 180 por 4 dá 45, né? Então, esse π sobre 4 aqui, ó, esse π sobre 4, ele corresponde a 45 graus. Então, vai ficar assim, ó, na letra A. Eu quero fazer o cálculo do f de 45 graus. Então, seria o cosseno de 2 vezes 45, né, menos
2 vezes o seno de 45. Sobra então que o f de 45 vai ser o cosseno de 90 menos 2 vezes o seno de 45. Então, f de 45 vai ser o cosseno de 90. Cosseno de 90 é 1. Aqui vai dar 2 vezes o seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, ó. Esse aqui vai com esse. Aliás, o cosseno, né? Cosseno de 90 é 0. O seno é 1. Então, a resposta aqui vai ficar 0 menos raiz de 2. Aí, 0 menos raiz de 2, a resposta seria menos raiz de 2, né? Para a nossa primeira questão. Então, menos raiz de 2. Pronto. Isso aqui é a letra A. Agora, ver aqui a nossa letra B de bola. Como é que seria a letra B? A letra B, cadê? Pede para a gente encontrar os valores de 0 a 2π que conseguem satisfazer essa igualdade aqui, ó. O f de x é menos 1/2, né? Então, vamos lá. O nosso f de x, ele é isso aqui, ó. Ele é o cosseno de 2x menos 2 vezes o seno de x. Pronto, eu quero que o f de x seja igual a menos 1/2. Vamos começar com uma observaçãozinha bem aqui, ó. Quanto é que é o cosseno, pessoal, de A mais B? O cosseno de A mais B, né? Assim, ó. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, né? Cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, vai ficar aqui o cosseno de... Vamos tudo trocar aqui pela letra x, ó. Então, cosseno de 2x vai ser... Se eu trocar tudo pela letra x, isso aqui vai ficar cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado x, menos seno ao quadrado x. Então, fica assim, ó. O meu f de x vai ficar... Eu vou trocar isso aqui por cosseno ao quadrado x... menos seno ao quadrado x, menos 2 vezes o seno de x aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, o f de x vai ser igual a... Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, né? O que aqui diz a relação fundamental da trigonometria? Que o seno ao quadrado de um ângulo somado com cosseno ao quadrado do mesmo ângulo vai dar 1, né? Seno ao quadrado de um ângulo somado com cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, o resultado vai dar igual a 1. Então, como é que ficaria se a gente isolasse esse cosseno ao quadrado? O cosseno ao quadrado seria 1 menos seno ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos 2 vezes o seno de x. Sobra, então, que esse f de x aqui vai ficar assim, né? Ó. Se juntar esses dois aqui, vai ficar menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, menos 2 vezes o seno de x, isso aqui mais 1. Tudo bem? Aí, isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? Isso aqui tudo tem que ser igual a menos 1/2. Aí, se a gente passar para cá, fica assim, né? Ó, menos 2 seno ao quadrado x, menos 2 seno de x. Esse menos 1/2, ó, se eu passar para lá de cá, ele vem mais 1/2. Aí vai ficar 1 mais 1/2. 1 mais 1/2 vai dar o quê? 1 mais 1/2 vai dar 3/2, né? Isso aqui tudo igual a 0. Aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma ajeitada aqui para acabar com essa fração. Eu vou multiplicar todo mundo aqui, gente, por menos 2, tá? Se a gente multiplicar tudo por menos 2, é só para trocar esse sinal aqui e acabar com esse denominador aqui, ó. Se eu multiplicar todos os termos dessa igualdade aqui, ó, por menos 2, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter 4 vezes o seno ao quadrado de x, mais 4 vezes o seno de x, né? Menos 3 igual a 0. Beleza. O que é que sobrou aqui para a gente? Ó? Sobrou aqui para a gente uma equaçãozinha de segundo grau. Então, vamos calcular essa equação. Vamos calcular o delta primeiro. O delta, b ao quadrado, ó. Então, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes o c, que é menos 3, né? Aí, aqui vai dar 16
aqui vai dar mais 48, 16 com 48, 64. Então, quando for determinar os valores do seno de x, eu vou ter isso aqui, ó. Então, fica menos b, que é menos 4, né? Mais ou menos a raiz de delta, 8. E 2 vezes a, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, vamos ver aqui quanto é que daria o seno de x aqui e o seno de x aqui. O primeiro fica assim, ó, fica menos 4 mais 8, dá 4. Aí fica 4 dividido por 8. Simplificando, vai dar 1 meio. Beleza. A outra, menos 4 menos 8, que dá menos 12. Menos 12 dividido por 8, se eu dividir isso aqui tudo por 4, isso aqui dá menos 3 sobre 2. Só que menos 3 sobre 2 é menos 1,5, né? A condição de existência do seno não deixa isso aqui acontecer. O valor do seno não vai variar de 1 a menos 1, né? Então, como o seno varia de 1 a menos 1, isso aqui não serve. Serve para a gente apenas essa soluçãozinha aqui, ó. Seno de x igual a 1 meio. Beleza. Então, onde é que a gente encontra esse seno de x igual a 1 meio? Aí, se a gente for trabalhar lá no ciclo trigonométrico, né? Então, o eixo dos senos é esse eixo aqui, ó. Onde é que o seno vai ser positivo? O seno vai ser positivo aqui no primeiro quadrante e aqui no segundo quadrante. No primeiro quadrante, qual é o ângulo cujo seno é 1 meio? É o 30 graus, né? 30 graus é o π sobre 6. E esse aqui do segundo quadrante, quem é? Esse aqui seria o 150. 150 é 5 vezes isso aqui, né? Então, 5 vezes π sobre 6. Como eu quero saber a solução no intervalo de 0 a 2π, então, vou dizer que a minha solução final são esses dois valores aqui, ó. O π sobre 6 e o 5 vezes π sobre 6. Π sobre 6 e o 5 vezes π sobre 6. Pronto. É isso. E aí, galerinha, de boa essa? Tranquilo? Essa foi a questão de número 6, né? Vamos fazer mais um aqui. Questão de número 7 agora, ó. Gente, questão de número 7, questãozinha de matemática financeira. E a outra parte tem a ver com logaritmo, né? Questão 7 diz assim, ó. Um investidor aplicou certa quantia em reais a uma taxa de juro composto de 1% ao mês. Nesse problema, desprezando qualquer tipo de correção monetária devido à inflação, responda as perguntas a seguir. Nesse investimento, após 2 meses, seria possível resgatar o valor aplicado com um lucro de 4.020. Então, você vai pegar o valor que você aplicou e mais um lucro, né, de 4.020. Quer dizer, 4.020 mais aquilo que você aplicou. Aí eu quero que você calcule o valor inicial aplicado. O que é que nós temos? Como a gente está falando aqui de capitalização regime de juro composto, eu vou dizer aqui que o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa, isso aqui é elevado ao tempo, né? O que é o montante? Montante é aquilo que você vai resgatar. O que é que a questão pede para você resgatar? Pede para você resgatar o valor aplicado com um lucro de 4.020. Então, o valor que foi aplicado foi isso aqui, ó. Com o lucro de 4.020... Então, ó, C mais 4.020. Isso aqui vai ficar C, que multiplica 1 mais a taxa. Qual é a taxa? A taxa é de 1%. Esse 1% é 0,01, né? Então, 0,01 elevado a T. O T é o tempo, 2 meses. Então, isso aqui fica C mais 4.020. Aqui vai ficar o capital. Aqui vai ficar 1,01 elevado ao quadrado. Aqui, ó, o capital mais 4.020. Aqui vai ficar C vezes... Eu vou fazer 1,01 ao quadrado, que é 1,01 vezes 1,01. Isso aqui dá 1,0201, né? Se a gente passar para o lado de cá, ó, puxando, então fica assim, ó. Fica aqui 1,0201C menos o C, isso aqui vai ser igual a 4.020. Se a gente fizer essa subtraçãozinha aqui,
dá 0,0201C igual a 4.020. Quando a gente for fazer a divisão aqui, ó, esse capital vai ser 4.020 dividido por 0,0201. Se você fizer a continha, isso aqui vai dar exatamente igual a 200 mil, né? É só mexer os zeros aqui, ó, quantidade de casas. Aqui, se a gente fosse mexer 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4, ia ficar 201. Aqui 4 casas, já tenho 40, 20 mais 4 casas. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, né, o 402, ó, dá para tu dividir por 201. Então, esse capital aqui vai dar exatamente igual a 200 mil reais. Pronto. Então, isso aqui seria a alternativa da letra A. Tem que ter investido 200 mil reais para ter esse, depois de 2 meses, ter esse lucro de 4.020. Tá bom? Vamos à próxima aqui, ó, letra B. A letra B diz o seguinte: no investimento indicado, é possível resgatar um montante de 4 vezes o capital inicialmente aplicado em 139,3 vezes. Caso o cálculo fosse feito, adotado esse logaritmo de 2 e logaritmo de 3, que são logaritmos com apenas 3 casas decimais de aproximação, seria obtido um valor aproximado de t anos, chamando de t menos 139,3 ao erro cometido no cálculo devido ao uso de apenas 3 casas decimais de aproximação nos logaritmos indicados. Eu quero que você calcule esse valor do E. Como é que eu vou calcular o valor do E? Vamos lá. Inicialmente a gente sabe isso aqui, ó, continua com o regime de juro composto, então nosso montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? Eu quero que o montante seja 4 vezes o capital inicialmente aplicado, certo? Então o montante é 4 vezes o capital, 4 vezes o capital, isso aqui vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa é a mesma, né? A taxa é 0,01, que é 1%. Aí eu quero saber esse tempo que está aqui, certo? Aí dá para cancelar esse C com esse C aqui. Então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1,01 elevado a t. Como a gente não consegue fazer isso aqui, gente, fatorando, né? Eu não consigo pegar o 4 e colocar em potência de base 1,01. Então, vou ter que utilizar aqui o logaritmo. Então, vou colocar um logaritmo desse lado. Aqui vai ficar logaritmo de 4, certo? Aqui vai ficar um logaritmo de 4. Do outro lado, também vou colocar um logaritmozinho do outro lado. Aí, se a gente colocar um logaritmo lá do outro lado, vai ficar o logaritmo de 1,01. Isso aqui tudo elevado a t, beleza? Aí, vamos lá. Esse logaritmo de 4 aqui, ele vai ficar assim, ó, o logaritmo de 2 elevado ao quadrado, certo? Aí a gente pode fazer o seguinte, esse t que está multiplicando bem aqui, que é um expoente, né? Ele vem aqui para frente do logaritmo, aí vai ficar t vezes o logaritmo de 1,01, que eu vou escrever assim, ó, eu vou escrever 1,01, né? Isso, aliás, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, eu vou fazer que 1,01 é a mesma coisa que 101 dividido por 100, certo? Vou deixar assim, ó, 101 dividido por 100. Mas aí eu não tenho o logaritmo de 101, nem o logaritmo de 100. O logaritmo de 100 a gente pode até dizer, mas eu tenho o logaritmo de 202, ó. Então vamos botar assim, ó. Aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2. Aqui vai ficar t. Aqui vai ficar assim, ó. Vamos multiplicar todo mundo por 2. Aqui vai ficar o logaritmo de 202 sobre 200. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. 2 vezes o logaritmo de 2. O logaritmo de 2 é 0,301. Isso aqui vai ficar t vezes. Aí o logaritmo de 202 sobre 200.
Isso aqui é o logaritmo de 202 menos o logaritmo de 200, ó, menos o logaritmo de 200. Beleza. Então, vai ficar 0,602. Aqui vai ficar t vezes o logaritmo de 202, a questão deu, que é 2,305 menos, isso aqui vamos fazer separado, ó, logaritmo de 200. Logaritmo de 200 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 100, né? Porque esse 200 aqui, ó, eu podia colocar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 2 vezes 100, o 200. Aí você quebra, fica log de 2 mais log de 100. O logaritmo de 2, a questão deu, é 0,301, né? Menos, aliás, mais o logaritmo de 100, quanto é? O logaritmo de 100 vai dar 2, né? Porque 100 é 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2,301. Então, 0,602. Aqui vai ficar t vezes... Isso aqui vai ficar 0,04, né? 0,04. Então, esse t, ele vai ficar 0,602 dividido por 0,04. Que a gente pode mexer assim, ó. Vamos colocar 3 casas. Aqui vai dar 602. Aqui 3 casas, 1, 2. Aqui vai ficar 40, né? Quando você fizer a conta aqui, ó, 602 por 40, aliás, 1, 2, deixa eu ver aqui só uma coisa. Zero vírgula 04. Isso aqui vai dar 105,5, né? 1, 2, pronto. E aí a resposta final da questão fica assim, gente, ó. Eu quero calcular o valor do E. O que é que a questão disse que era o E? O E é o T menos 139,3. Então, esse E aqui vai dar 105,5, né? Aliás, 150, né? Deixa eu fazer a continha aqui direito. Fazer essa conta aqui. Vou apagar aqui, gente. Tem um negócio errado bem aqui, ó. Aqui é 0,0... 0,00... 4, né? Aqui, ó. Vou ajeitar aqui. 0. Então fica 600. Vamos voltar aqui. Qual foi que a gente fez aqui? Poxa, acabou. Deixa eu voltar aqui. A gente acabou apagando tudo, ó. Tava aqui, sei lá o que foi que aconteceu. Mas a gente já tava aqui, ó, nessa última continha aqui, né, que a gente tinha feito. Vamos voltar aqui. A nossa última continha era que o T estava dando, era 0,602 dividido por 0,004. Aí aqui vai ficar 602 dividido por 4. Isso aqui dá 150,5. Aí a questão pediu para a gente determinar o valor do E.
O E é T menos 139,3. Então, vai ser 150,5 menos 139,3 do erro. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 11,2. 11,2 meses. Pronto. Então, é isso aqui para a questãozinha de número 7. Beleza? Então, eu fiz aí com vocês as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica aí para vocês tentarem fazer a 8, a 9 e a 10, só 3 questões. Fica como exercício para essa reta final, tá bom? Galerinha, qualquer dúvida nessas outras 3 questões, tenta entrar em contato com a gente, que a gente consegue dar uma ajuda para vocês, beleza? No mais, tranquilidade. Aconselho que vocês peguem aí pelo menos as 2 ou 3 últimas provas de matemática da FUVEST da segunda fase. Dê uma olhada, né? Tente resolver aquilo que você tem mais afinidade aí, né? Tentem descobrir alguns padrões de questões que caem com mais frequência e vamos fazer o que a gente já tem condição de fazer na hora da prova, né? Vocês estão realmente bastante bem preparados, então é tranquilidade e botar para fora o que a gente já conhece, tá bom? Galerinha, grande abraço para vocês, boa sorte, sucesso aí, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.